Senhor presidente, nobres colegas, deputados, primeiro, dizer assim, trata-se de uma matéria muito complexa e que tem sido debatido de forma até exaustiva na casa, nas duas casas, na Câmara e no Senado. Até para destacar, era importante que tramita ainda aqui na casa a PEC 215, se trata dessa possibilidade, e lá no Senado a PEC 171. Então, senhor presidente e ao relator, o meu apelo é nessa linha. A PEC 215 já tem também um parecer aqui, só que a PEC 171, 71 na verdade, PEC 71, Senado, ela já foi apreciada e chegou na casa no dia de ontem, com o número 132. PEC 132/2015 já está na casa, na Câmara, uma vez que já foi votada no Senado, que possibilita a indenização das terras ocupadas. E que o Estado que errou, ou seja, o que a gente distingue em relação ao que é de boa-fé ou má-fé, quando se o Estado reconheceu, se errou foi o Estado que errou, então não foi a pessoa mesmo, embora se a pessoa ela tinha ocupado já numa situação de conflito, mas se o Estado reconheceu ali a posse, com documentação, então a PEC 132, senhor presidente, já possibilita, não é uma lei ordinária. Então há ainda, mesmo com a consideração do deputado Rubens, e que não é uma lei ordinária, essa lei ela é inconstitucional. A autorizar ou não a indenização é via Constituição. O que veda a indenização de terras indígenas é a Constituição. Somente por Constituição nós podemos autorizar a indenização. Chegou aqui o deputado Osmar Serralho, que, embora a gente discorde de alguns pontos, mas ele é quem debruçou sobre essa temática há mais de anos. Então acho que essa Comissão de Justiça, ela atropela um processo se a gente insistir na apreciação desse projeto. Atropela. Acho que em respeito ao trabalho que já foi feito nessa casa, em respeito ao trabalho que já foi feito no Senado, caberia sim a retirada de pauta, é verdade que cabe ao relator ou ao autor, uma vez que inicia a tramitação da PEC 132. Atende o telefone aí, pô. E a PEC 132 é por PEC que nós podemos autorizar a indenização em Rubens, deputado Rubens. É por uma PEC. O que veda a indenização de terras é a Constituição. Então, somente por Constituição que nós podemos autorizar a indenização. Então, há ainda, eu concordo com Vossa Excelência em relação à possibilidade de indenizar as ocupações que o Estado errou, não foi o poceiro que errou, o Estado já reconheceu. Então, se lá há 20 anos, 30 anos, já deu o documento, deu a matrícula, fez a escritura, a pessoa tem esse documento, então também é passível de indenização. Mas é por Constituição, e é a Constituição 132, já possibilita, já foi apreciada no Senado, chegou na casa ontem, e recebe aqui, lá no Senado era 71, aqui ela recebe o número de 132, então eu acho que isso nos dá maior segurança. Concede uma parte? Sim, pois não, deputado Rubens. Naquele momento eu me ative especialmente em emenda número 5, que tratava de boa-fé. E boa-fé? Sim. E a terra nua? Quem tomou posse de uma área indígena, não fez nada, vai ser indenizado pela terra nua?
Era uma parte que eu queria fazer. As benfeitorias já são passíveis de indenização. Já são. Dependendo dessa lei. As benfeitorias. Na verdade, o que tem um clamor para avançar e que tem conflitos, inclusive com mortes, como tivemos recente no Mato Grosso do Sul, mas grandes conflitos no Rio Grande do Sul, no sul da Bahia, é em relação à terra. O que está em jogo, na verdade, é a terra. E o que nós temos que avançar aqui é se essas terras foram adquiridas de boa fé. E boa fé é, na verdade, onde teve também a ocupação e que o Estado lá há 20, 30 anos concedeu os documentos para aquele parceiro. E aí, então, mas perdura o conflito. Mesmo onde o Estado deu o documento, perdura o conflito. Então é nesse sentido que a PEC 132, que iniciou ontem a tramitação, vindo do Senado, ela que possibilita. Tivemos audiência pública na semana passada, senhor presidente. O ministro da Justiça ficou aqui a manhã inteira e início da tarde, numa audiência pública, na Comissão de Agricultura, discutindo esse tema. Então, acho que estaríamos atropelando de forma equivocada, que não será uma lei ordinária, não tem segurança jurídica. Não será com a lei ordinária que vamos resolver essa situação. Isso, deputado Jerônimo Guerra, Vossa Excelência sabe. Aqui também está o deputado Omar Serralho, que foi o relator da 215, que eu creio que ele também está analisando, estudando a PEC 132, e que é de fato uma solução definitiva para resolver esses conflitos. Acho que fazer justiça com aquele agricultor, deputado Rubens, que tomou posse da terra lá, mas que está utilizando a terra, onde a terra também está cumprindo a função social e também ambiental. Então, aí sim, nós temos que garantir, via Constituição, a indenização desse agricultor, possibilitar a indenização desse agricultor. E é na PEC que nós vamos avançar, além da indenização, do marco temporal. A partir de quando que é possível? Senão fica uma coisa também... então nós temos que avançar na mesma PEC o marco temporal. Não é só a possibilidade de indenização. Existem critérios que nós temos que assegurar via Constituição e não lei ordinária. Por isso que eu vou respeitar aqui os nossos colegas, não sei se convenci também os colegas aqui da bancada, que não é uma lei ordinária que vai resolver. E a forma certa é a Constituição e já está em fase avançada, que era a PEC 71 no Senado e aqui a PEC 132. E aí resolver, porque eu concordo da possibilidade de indenizar aqueles que receberam, que já têm o título de boa-fé. Eu concordo, porque são agricultores, estão trabalhando a terra, pois se nós temos que viabilizar terras, mesmo para quem às vezes está na cidade, mas que queira trabalhar a terra, porque é a reforma agrária. Então, quando nós temos mais de 120 mil famílias que estão reivindicando terra, pessoas que nunca tiveram terra e que querem a terra para trabalhar, para produzir alimento. Então, muito mais justo, deputado Jerônimo, é quem já está lá, de poder indenizar, dar condições dele ter acesso a crédito, assistência técnica, a toda a moradia, a energia, a internet, a todo um aparato que lhe garanta a qualidade de vida do campo. Mas não dá para fazer isso por uma lei ordinária. Adriano, só me permite uma parte, a PEC, outra hora permite uma parte? Pois não, deputado. O senhor terminou? Ele está me concedendo uma parte, presidente. Rubens Pai. Atende o telefone aí. Eu ouvi aqui a discussão com respeito à questão da terra nua. O projeto de lei não está tratando da terra nua. O projeto de lei está tratando da terra que está ocupada e teve benfeitorias. Por exemplo, o inciso 3º do parágrafo 3º, parágrafo 4º, diz: investimentos produtivos, assim consideradas as inversões financeiras destinadas a transformar a terra nua em área produtiva. Então, o projeto em si, só para clarear, para não prejudicar o debate, que o projeto em nada trata da terra nua, sem nenhum investimento. Então, o projeto trata de indenização de terra
que foi ocupada e foi feito investimento. Só isso, Padre. Bem, eu termino então dizendo, mesmo, não tem problema, eu concordo com Vossa Excelência, porém, a iniciativa está equivocada. Não é por uma lei ordinária, é por Constituição, que nós já estamos resolvendo. Tem um conjunto de deputados, seja da bancada agrária, seja da bancada ruralista, conjunto de deputados que estão empenhados. Foi publicado nessa semana um GT do Ministério da Justiça para facilitar. Já tem várias mesas compostas por Estado, Mato Grosso do Sul, envolvendo o governo do Estado, Rio Grande do Sul, da Bahia, para estar resolvendo essa situação. E o que nos dá segurança, inclusive a nós mesmos, a ter uma lei que nos dá segurança jurídica, é o caminho via a PEC 132, que já está em fase adiantada, e não por lei ordinária. Obrigado.